Nessa aula vamos pegar o template do Game Animation Sample e montar um sistema simples de Overlay States. Vamos entender como podemos editar a postura do personagem dependendo da arma, sem quebrar as animações base. A ideia é bem direta. Vamos nos aproveitar de todo esse locomotion normal do projeto e aplicar uma camada de lógica por cima para que possamos mudar de poses e ainda conectar isso a um sistema de equipar e desequipar armas. Vamos entender. Para dar início, é só criar um novo projeto do Game Animation Sample. Para começar, no World Settings, aqui no Game Mode, vou definir que o personagem seja o novo disponível a partir da versão 5.7 com o Mover. O personagem já vem com muita coisa inclusa, como toda a locomoção básica, incluindo correr e se abaixar. Tem vários movimentos de parkour, como pular sobre obstáculos baixos, subir em objetos, segurar na borda e outros. Também conta com um sistema de IK para o corpo se adaptar aos terrenos e um sistema de câmera. Essa versão contém novas features, incluindo o slide. Vale a pena testar e dar uma estudada. Vou deixar o link da documentação na descrição. Com o Game Animation Widget, você pode alterar o personagem e tem todas essas ferramentas de controle e debug para usar durante o desenvolvimento. Muito bom. Primeiro, a gente precisa de uma animação que vai servir como overlay. Você pode fazer um retarget ou também pode partir de algo já pronto do próprio projeto. Vou editar uma animação existente porque assim evito logo os erros de esqueleto. Então vou até a pasta Characters, procurar as animações do manequim, Idle. Vou pegar o Idle Nail True Stand e vou copiar para a pasta de cima para separar. Vou nomear de Animation Overlay Underline Tocha. Agora é só abrir essa animação duplicada. O que queremos aqui não é um loop de idle inteiro. Precisamos de uma pose fixa, tipo um frame congelado, porque Overlay State é isso. Um estado de postura que pode ser blendado em cima do resto. Então você vai cortar a animação até ficar com praticamente um único frame útil. Para isso podemos clicar com o botão direito no começo da timeline e remover frames até o final. E vai repetindo esse processo até sobrar só um. O objetivo é que quando tocar não vai animar, ele vai travar na pose. Com isso feito, agora vem a parte artesanal, que é editar a pose. Primeiro vamos criar uma pose para o estado de segurando sem mirar. Uma dica é exibir os ossos do esqueleto e se quiser também pode definir um static mesh nos ossos para usar como referência. Assim posso apenas ajustar a pose da parte de cima de acordo com a arma ou o equipamento que o personagem for usar. Pode perfeitamente fazer algo inicial e depois reajustar futuramente, sem problemas. Só modificar todos os ossos e pressionar para adicionar um ponto-chave quando concluir. Assim, essas alterações ficam gravadas nesse frame. Feito isso, é só salvar. Vou duplicar essa animação e usar de base para outra pose quando o personagem estiver mirando. Vou apenas levantar essa tocha assim, bem simples. Adicionar um ponto-chave e salvar. Agora vamos criar o sistema de estados. No Content Browser, na pasta de Blueprints, ou cria uma nova e cria uma enumeration. Chamar de EN_Overlay States. Vou abrir e adiciono os valores de acordo com seu projeto. Vou começar com Default, que é o estado sem armas. Depois vou colocar Tocha para o primeiro exemplo e Sniper para o segundo exemplo. Agora vai no Blueprint do personagem do Game Animation Sample. E em variáveis vamos criar uma nova variável chamada Overlay State. E definir o tipo dela para o Enumeration Overlay States. A partir daqui o personagem já tem um estado configurável, mas não adianta se o Animation Blueprint não souber disso. Então aqui no esqueleto conseguimos localizar o Animation Blueprint do personagem e abrir. No Event Graph já existe uma função feita para obter as propriedades do personagem com interface. Podemos nos aproveitar dela apenas adicionando o enumeration que criamos nessa função. Para isso é só dar 2 cliques na função de interface para abrir.
procurar a função e adicionar no output o enumeration do overlay state criado. Assim podemos compilar que irá atualizar a função. Se formos até a função implementada no personagem, também temos um node atualizado com a opção disponível. Aqui é só conectar o overlay state criado. Vou aproveitar e também passar a informação dos estados de entrada clicando no node e habilitar o pino. Assim posso buscar pela variável input state e conectar. Assim eu também passo todos esses estados para o Animation Blueprint também. A informação que eu vou precisar é essa de quando o personagem estiver mirando. E compilar. Voltando no Animation Blueprint, podemos promover essa informação para uma variável. E agora podemos utilizá-la para escolher as animações que o personagem vai usar. Vamos entender. Agora vem a parte mais legal, que é aplicar o overlay por cima da pose base. Aqui no Animation Graph, podemos ver que a lógica é constituída por vários layers de animações. Vamos criar o nosso próprio e adicionar ele nessa lógica. Aqui no lado, em Animation Layer, é só clicar para criar e vou nomear o meu de Overlay States. Nos detalhes do layer, vou adicionar um node de input, porque o fluxo irá passar por aqui. Basta afastar para conseguir um espaço e inserir no fluxo. Agora precisamos escolher o overlay baseado no enumeration. Para isso, vamos usar o node Blend Poses e o nome do enumeration que você criou. Aqui no valor ativo do enumeration, vamos fazer o bind com a variável enumeration overlay state, que promovemos para a variável. Se clicarmos com o botão direito no node, conseguimos exibir todas as entradas das poses do enumeration. Por enquanto vou apenas deixar o modo tocha. O próximo passo é garantir que a animação seja aplicada apenas nos ossos necessários, porque se você aplicar no corpo todo, não irá se aproveitar do movimento do locomotion e pode quebrar coisas como a escalada, por exemplo. Para isso usamos o node Layered Blend por Bun. No pino Default Pose, conecto o fluxo normal, porque o estado padrão é a base. Como não posso usar o mesmo pino para os dois nodes, vou usar o Save Cached Pose. Assim posso buscar pela pose que vem do fluxo e plugar onde precisar no gráfico e quantas vezes quiser. Agora a segunda pose serão as que criamos. Só buscar aqui na lista de animações e arrastar para o gráfico. Como elas são praticamente um frame congelado, vou converter para Single Frame Animation e travar no frame 0 para garantir que ela sempre use a pose fixa. Mas antes, no Layer Setup do Layer Blend per Bone, adicionamos os ossos que vão receber o overlay. O ideal é selecionar o osso raiz e deixar ele afetar a cadeia. No meu caso, vou colocar no braço direito. Assim, desse osso para baixo não é afetado. Pode testar até achar o melhor. Agora temos que fazer outro blend para separar esses estados dessas duas animações. Para isso, podemos utilizar o node Blend Poses por Boolean. Aqui é bem simples. Conectar. E se estiver mirando, quero a animação com mira. E se não estiver, quero a pose normal. Agora é só vincular esse Boolean ao parâmetro vindo aqui em Active Value, propriedades do personagem, Input State e Wants to Aim. E pronto. Feito isso, com tudo conectado, já podemos compilar, salvar e testar. Agora podemos voltar ao blueprint do personagem e mudar a variável Overlay State para tocha nos detalhes. E também testar o modo mirando. Automaticamente faz a transição. E como pode ver, não atrapalha nada com as outras animações deste template. O resto continua animando normal. Agora, para ficar útil de verdade,
Vamos programar para podermos trocar de overlay durante a gameplay. No blueprint do personagem, vamos montar um sistema de arma bem simples com Child Actor Component na mão. Vou selecionar o esqueleto e adicionar um Child Actor Component. Chamar ele de arma. No Parent Socket, você escolhe o socket da mão direita, tipo NR, ou o socket que o sample usa. Assim, qualquer blueprint de arma que você jogar ali, vai seguir a mão. Agora vamos criar uma variável para mapear as armas e suas posições, porque cada arma tem uma pegada e uma posição diferente. Então, para resolver isso, vou criar uma variável chamada armas. O tipo dela vai ser map. A chave pode ser ator e soft class reference, para poder apontar para o blueprint da arma sem carregar tudo na hora. E o valor vai ser transform para guardar a posição e a rotação. Também vamos criar uma variável arma ativa para guardar qual arma está sendo equipada no momento. Pode ser soft object ou class reference. O importante é você conseguir comparar se a arma atual é a mesma que você está tentando equipar. Agora vamos criar uma função chamada setWeapon. Ela vai receber dois inputs, o overlay state que você quer aplicar e o index para escolher qual arma do seu map utilizar também. Dá para fazer por enumeration também, mas index é rápido e funciona. Dentro da função você pega a variável das armas, pega as chaves dela e usa o index para pegar a chave certa. Só buscar pela última opção. Esse node passa a informação que vem da função, fica com esse símbolo e só funciona internamente para ficar mais organizado. Depois você usa o find no map, passando essa key para pegar o transform. E vou guardar esse transform em uma variável local para usar mais na frente. Vou continuar com o branch. E se encontrar, retornar verdadeiro e continuar com a lógica. Vou arrastar a variável da arma ativa para o gráfico e fazer outra verificação. Se a arma ativa for igual à arma que quiser equipar, então vamos fazer desequipar. E se for diferente, vamos fazer equipar. No caminho de equipar, primeiro vou definir o overlay state do personagem como overlay que veio do input. Depois vou buscar a referência da arma que vou equipar e usar o node loadClassAsset. Como essa variável é soft reference, você faz o load asset antes e então faz o cast para o actor class e conecta tudo. Depois é só pegar o componente da arma e puxando dele buscamos por setChildActorClass. Em seguida vamos ajustar a posição com setRelativeTransform. Usando o transform que pegamos no map. E no caminho de desequipar, vamos redefinir o overlay state para o default, definir a arma ativa para vazio e o child actor para nenhum também, para sumir com a arma. Esqueci apenas de definir a classe aqui antes do load. Agora você precisa de um jeito para testar isso rápido. No event graphic do personagem, vou utilizar a tecla 1 do teclado. Quando apertar, vou chamar para definir a arma. Vou definir o overlay como tocha e index como 0, por exemplo. Agora você precisa de um objeto para testar. Vou até o Fab e pegar o que tiver de graça. No meu caso, vou criar um novo blueprint e nomear de BP_tocha. Abrir a janela do Fab.
e arrastar um para a janela de componentes. Ficou muito grande e vou dividir a escala por 100 para esse mesh ficar correto. Vou usar o blueprint dessa arma, mas um detalhe é lembrar de remover a colisão da sua arma para não ficar batendo na cápsula e bugar o personagem. Agora é só ir no personagem, na variável das armas e adicionar uma entrada. Na chave vou colocar o blueprint da arma e o valor por enquanto ainda não sabemos. Aí vem a parte de alinhar. O jeito mais prático para isso é definir para o estado certo. Aqui no componente usar o próprio ator como preview e também pausar as animações para ter mais precisão. Você equipa a arma, pausa a animação, diminui a velocidade da câmera, muda o grid para 1 e vai ajustando a rotação e a localização do ator até encaixar na mão do jeito certo. Quando ficar bom, é só copiar os valores da localização e rotação e colar no transform da primeira entrada do map. Nesse caso, a rotação é 0 mesmo. Dessa forma, sempre que eu equipar essa arma, ela já entra alinhada. Agora podemos voltar, redefinir os valores e testar. Vou apertar 1 para aparecer a arma no canto certo. O overlay entra e você vê o personagem andando, pulando, escalando e tudo. O personagem segura a tocha sem destruir o resto do sistema. Perfeito! Se você quiser deixar ainda mais padrão de jogo AAA, você pode fazer igual a LS e esconder a arma em momentos específicos, tipo quando estiver escalando. A lógica é simples, quando entra numa ação dessas, você define a visibilidade da arma para falso, e depois volta para verdadeiro no fim. Mas isso já é refinamento. Com esse setup você tem o básico muito bem feito. Uma enumeration de overlay states para ir colocando todos os estados, uma pose single frame para modificar para outras posições. No Animation Blueprint tem um blend por enumeration para adicionar novas animações de acordo com a lista. E um sistema de equipar e desequipar que troca tanto o visual da arma quanto o estado de animação. Isso abre muitas possibilidades para diversos projetos diferentes, já aproveitando esse novo sistema do Motion Matching. Se tiver interesse, podemos expandir este projeto ainda mais, adicionando outros estados como segurando o rifle, uma espada com ataques, e também dá para adicionar ajustes de mira por cima, para ficar pronto para gameplay de tiro. Mas espero que tenha dado para acompanhar os conceitos aplicados nessa aula. Reassista sempre que precisar. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!